Oi, tudo bem? A gente volta aqui com a Pílula do Jeff no nosso segundo episódio. O assunto de hoje vai ser felicidade. Na semana passada, com a palavra amor, eu tive bastante repercussão, muita gente mandou mensagem, muita gente gostou, também teve gente que não concordou. Eu acho que isso é super saudável. E aí a gente pega a rede social para poder falar sobre um assunto e também reverberar de forma ampla, num processo crítico, reflexivo, de um assunto que eu vou trazer toda semana. Também, se você quiser sugerir alguma palavra, não é uma palavra composta, vai, felicidade, amor, sucesso, você pode mandar para mim alguma sugestão. E aí eu vou buscar a etimologia da palavra, alguma pesquisa sobre o assunto, e aí a gente vai falando aqui sobre essa palavra de uma forma consistente, tá bom? Se você achar interessante, quiser me mandar alguma sugestão, pode me chamar lá pelo WhatsApp ou até mesmo pelo Instagram. Eu também vou publicar o vídeo no YouTube. Então, a palavra felicidade deriva do latim fértil e frutífero. Essa etimologia, ela é muito ampla e como esse tema é muito subjetivo, e para não ficar apenas na definição do que seria fértil ou frutífero, eu peguei um estudo que foi publicado pelo Instituto Ipsos em 2023. Esse estudo foi amplamente divulgado pelas principais empresas de comunicação, portais de notícias, e nessa pesquisa o Brasil está elencado como o quinto país mais feliz do mundo. Mas quando você olha a manchete, aquilo já te chama atenção. E aí quando você começa a ler o conteúdo, você vê que a informação da matéria ela é muito simples. E o recorte também do conteúdo que foi publicado não dá vazão à quantidade de países que existem no mundo. Só para você ter uma noção, o primeiro país mais feliz, de acordo com essa pesquisa, é a China, seguido pela Arábia Saudita, pela Holanda e pela Índia. O Brasil estaria em quinto lugar. E aí, quando você vai destrinchando essa matéria, que inclusive eu peguei até da BBC, o recorte de países que foi feito essa pesquisa é de apenas 32 países, sabendo que no mundo todo tem 199 países. Então é uma forma muito fragmentada, uma matéria muito com recorte muito limitado, e isso não dá para ter uma noção de forma realista do que seria caracterizado como a felicidade e o que traria os aspectos positivos que trariam para a pessoa esse tema que a gente está abordando hoje, que seria a felicidade. E aí, recentemente eu li um livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, da Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos. Esse livro me trouxe uma visão muito ampla do que seria a felicidade, quais são as estratégias que são utilizadas para que as pessoas sejam felizes, tem histórias de alunos, e é um livro bem interessante, inclusive ele não é caro, se você tiver a oportunidade de comprar ou baixar em PDF, dá uma pesquisada lá no Google, ou tem nos maiores sites de comércio eletrônico, é só dar uma procurada que é um livro bem interessante. E aí quando a gente vai lá na definição de Harvard, ele diz que a felicidade está associada a relacionamentos saudáveis, bem-estar físico e mental, além da possibilidade de lidar com os desafios da vida com resiliência. Então, o primeiro tópico que seria abordado aqui seria relacionamentos saudáveis. Só que a gente sabe que às vezes não é fácil a gente ter um relacionamento saudável. E nesse mundo tão cheio de informação, de problemas estruturais, de ordem familiar, da convivência que às vezes pode ser conflitiva, seja na família, seja no mundo corporativo, seja nas relações interpessoais, pessoais, até na questão como a gente lida na internet também. Às vezes você coloca um comentário lá, outro já discorda, que aquilo já dá pano para manga, tá todo mundo insatisfeito, e aquilo já vai te dando um certo estresse,
e isso acaba prejudicando. Então a gente teria que ver essa questão dos relacionamentos saudáveis. Não seria só um relacionamento entre pessoas em si, mas também a questão da divergência e do posicionamento que você também pode ter por meio das redes sociais. A segunda classificação aqui da Harvard seria o bem-estar físico por meio de atividades que possam te proporcionar algum equilíbrio ou bem-estar para a tua saúde mesmo. Existem diversos esportes que são benéficos para a saúde. Na verdade, os esportes em si são benéficos para a saúde, né? Até pela produção de bioquímicas, serotonina, hormônios que são muito saudáveis para o nosso bem-estar. Tem esportes que são que têm uma maior socialização, como a corrida, que você tem o momento para interagir com outras pessoas, futebol mesmo. E aí cada um procura um esporte que seja muito condizente com o que você gosta de praticar e o que possa te ajudar. Por exemplo, um esporte que eu não abro mão é o yoga. Ele me ajuda na questão da respiração, porque aí eu tenho um controle maior na respiração, a questão do posicionamento do meu corpo, dos movimentos, e aí isso acaba me ajudando bastante. Ai, Gaia, vamos continuar aqui. O outro item seria mental, né? Bem-estar mental, saúde mental. Aí isso daí também já requer uma questão de buscar um profissional da saúde que possa te auxiliar em determinado grau de algum problema que você tenha encontrado, seja por meio de alguma crise de ansiedade, depressão, burnout e algum outro aspecto que seja nessa questão da mente mesmo. Esse assunto sobre mente dá muito pano para manga. Muita gente ainda hoje em dia acha que se você procurar um psicólogo, um psiquiatra, você é considerado um louco, o que na verdade é um grande equívoco. Pelo contrário, a medicina está aí para nos auxiliar também. E caso você não tenha esse bem-estar mental proporcionado por meio de profissionais da saúde, você também poderia encontrar apoios por meio da prefeitura, da tua cidade, o Centro de Valorização à Vida, que eu acho que isso também ajuda bastante. Assim, deu um momento de angústia, dificuldade, liga lá no CVV, a gente precisa tratar esse assunto de mente com muito carinho, com muito cuidado, a gente precisa levar esse assunto de forma mais saudável para as pessoas e que elas vejam que isso não é um estado de loucura, mas sim um processo que a pessoa esteja vivendo e que tem um tratamento adequado para isso. Então, é só pesquisar, qualquer coisa vai lá no Google, dá uma olhada também. Eu acho que uma coisa que também ajuda muito também é você buscar a sua espiritualidade, independente da religião. Vá conversar com padre, pastor, curandeiro, algum outro líder espiritual que possa conversar contigo, mas assim, sempre pautado numa ética, numa pessoa que você consiga confiar e que você consiga falar com ela sobre determinado assunto e que não vire motivo de chacota, desrespeito. É assim, tenha consciência com quem você está conversando, com quem você está expondo os seus problemas, as suas dificuldades, para que essa pessoa possa te dar um auxílio mais adequado. Mas eu sempre vou falar, procura sempre um profissional da saúde, um psiquiatra, um psicólogo, amparado pela questão espiritual, que eu acho que o lado espiritual é super saudável também para que a gente possa desenvolver as nossas questões ligadas ao que é etéreo, né? O eterno, a espiritualidade, a alma, essa coisa mais sutil. E cada um tem a sua religião, então cada um procure o que for muito bom para você.
Aí também a gente vai para a questão de como você lida com os desafios da vida com resiliência. O que seria isso? Seria o fato de você lidar com uma perda, por exemplo. Eu perdi um pai, uma mãe, um sobrinho, um relacionamento que se acabou. Eu trabalho numa empresa, por exemplo, e eu fui transferido para uma outra cidade, e aí eu corto o vínculo com o pessoal daquele determinado local de trabalho, e aí você recomeça a sua vida. Assim, são situações em que você consiga, de forma madura, de forma com bastante inteligência emocional, lidar com esses desafios da vida. Por exemplo, um desemprego ou a perda de um pet, e por aí vai. Mas assim, a gente sempre olhando para o assunto de uma forma ampla, como você viu. A palavra felicidade, ela pode ser muito subjetiva, ela é muito subjetiva. O que pode me fazer feliz, talvez não faça você feliz. E quando a gente vai abrir o leque da informação em si, ela é muito mais ampla, ela é muito maior do que a gente imagina. E assim, para você ter esse estado de felicidade, porque eu penso de um jeito muito diferente. É assim, tem gente que pensa, eu nasci para ser feliz, eu vou ser feliz a vida toda. Não, são momentos de felicidade. Por exemplo, eu não tenho mais o pai, não tenho mais a mãe, mas eu me lembro dos momentos de felicidade em que eu estive com eles, e eu consigo trazer esses momentos de felicidade na forma de pensamento, na forma de um sonho, de forma inconsciente, né? Porque eu não tenho o poder de pensar no que eu vou sonhar, mas eu consigo trazer esses momentos de felicidade que eu estava com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, ou com o meu pet que eu perdi. Eu consigo trazer esse estado de felicidade. E a gente também precisa ter a consciência de que, como a felicidade ela é muito subjetiva, em algumas situações você consegue vibrar a tua energia, o teu estado de ânimo em determinado momento, entendeu? Pensando coisas positivas. Se você acordou para baixo, vai dar uma caminhada no sol, pega teu animalzinho, se você tiver, vai passear com ele. Se você gosta de literatura, pega teu livro, vai dar uma lida, liga para alguém que você gosta. Eu tenho a possibilidade de ir no cinema com algum amigo, amiga, marca com uma pessoa, vai lá, vai dar uma caminhada na praia. É assim, são momentos muito simples. Aqui eu não entro nem na questão da felicidade pautada no dinheiro, porque quando a gente vai ver a vida do brasileiro é uma vida de muito sacrifício, de muito desgaste, e muitas vezes o profissional já chega no serviço cansado porque precisa lidar com outras questões que não são só de ordem laboral, profissional, mas questões de família, questões de não conseguir pagar determinada conta, e aí você vai num leque que é muito mais amplo. E aí, como essa última definição de Harvard, ele pauta a felicidade nesses momentos em que temos relacionamentos saudáveis, bem-estar físico, mental, e a forma como você olha os desafios da vida com bastante resiliência. Então, esse leque acaba se abrindo. E aí, se você imaginava que eu ia falar para você que ser feliz é aquela história do mundo Disney que foi apresentado pra gente enquanto a gente era criança, não é isso. Às vezes eu tenho até... eu tenho muitos amigos que são crianças e eu converso muito com eles, mas não destruindo o sonho deles, né? Mas ancorando... eu acho que é muito importante esse lado lúdico da vida, de nos proporcionar esses momentos, porque se a gente for analisar, a vida é pesada. Ela não é um conto de fadas, não, em que o príncipe encantado vai salvar a princesa, ou o herói vai lá e vai salvar todo mundo, não. Na verdade, aqui está cada um querendo salvar a sua própria vida, manter a sua existência, com muita consciência, com muito trabalho, com muita força de vontade, para se tornar uma pessoa melhor. E aí, voltando para as crianças, eu sempre falo para eles,
você pode não. As histórias infantis são muito importantes, mas que a gente também tenha o pé fincado no chão, tendo fé na gente, no que a gente consiga produzir de forma muito harmoniosa e com muito amor, e que você possa se inspirar também num Homem-Aranha, num arquétipo do super-herói, e porque o Jung ele pautava muito nisso, né, na questão dos arquétipos, independente da situação. E que esse assunto que rende muito pano para manga seja apenas um processo de reflexão que você tenha nesse domingão, nesse começo de semana, e que a tua semana seja muito frutífera e um solo muito fértil. E na semana que vem a gente se encontra com muito mais aqui no nosso Pílula do Jeff. Uma ótima semana para você.